Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estrutura de repetição com foco no loop for. Uma estrutura de repetição ela é usada para executar determinado bloco de código várias vezes, de forma controlada. Você pode definir quando o loop começa, quando ele termina e como ele vai avançar a cada repetição. Eu vou trazendo esse exemplo aqui para vocês, seguindo a linha do que a gente tinha visto na aula anterior, sobre as listas. A gente pode declarar aqui uma lista de string, que são as cidades. E aí eu instancio através do operador new lista de string. Beleza. Atualmente nós temos uma lista vazia de cidades. Eu posso colocar conteúdo na minha lista cidades.add e eu coloco aqui Rio de Janeiro. Eu posso adicionar, vou adicionar mais cidades aqui. Rio de Janeiro, eu tenho cidade de Vitória, cidade de Recife, cidade de Manaus, não, Fortaleza, e São Paulo. Beleza. Nós temos já a lista com 5 itens, 5 posições na minha lista, que a 0 é Rio de Janeiro, a 1 Vitória, a 2 Recife, 3 Fortaleza e 4 São Paulo. Através do índice, a gente viu na aula anterior que o índice de toda a lista começa em 0. Agora, pessoal, eu quero verificar se em alguma posição dessa minha lista estiver a cidade de Rio de Janeiro, eu quero dar boas-vindas, bem-vindo ao Rio. Por exemplo, se eu quiser fazer isso, eu preciso usar uma estrutura de decisão if. Se a cidade na 0 for igual Rio de Janeiro, você vai imprimir na tela system.debug bem-vindo ao Rio. Beleza? Só que na minha lista, vamos supor que eu não sei a posição do Rio de Janeiro. Então, se a minha lista tem 5 itens, eu vou ter 4 posições, da 0 até a 4. Então, eu vou ter que repetir isso aqui, porque o Rio de Janeiro pode estar na posição 1, pode estar na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Então, se eu executar o código, ele vai aparecer para mim bem-vindo ao Rio. Porque, né, o Rio de Janeiro ele caiu nessa posição, que o Rio de Janeiro está na posição 0. Mas se eu trocar aqui, botar o Rio de Janeiro no lugar do Recife, maiúsculo aqui, e colocar o Recife em cima, e
executar o código, ele vai também dar as boas-vindas porque ele pegou a posição 2 da minha lista, que foi essa verificação aqui. Só que isso aqui não tem muito cabimento eu ficar fazendo isso toda hora repetindo o meu código. Então, aí que entra o loop for. Para eu fazer essa verificação, eu posso fazer o seguinte: eu vou apagar, eu faço um for na minha. Eu vou ter que declarar uma variável string cidade no singular. Eu vou iterar a cidade de cada cidade das minhas cidades. Entendeu? Aí sim eu faço se a minha cidade for igual Rio de Janeiro, eu dou um system.debug no bem-vindo ao Rio. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, ele pegou, iterou sobre as cidades. Para vocês entenderem o que aconteceu aqui, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou só dar um system.debug na cidade. Recife, Vitória, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo. E antes, eu vou imprimir aqui as minhas cidades. Para ficar bem... Então é o seguinte, eu tenho uma lista. O for ele vai fazer o seguinte, primeira posição que ele fez aqui, ele pegou o Recife e imprimiu. Depois ele pulou para a posição 2, não, para a posição 1, né? Ele veio da 0, depois foi para 1, pegou Vitória e imprimiu Vitória. E assim por diante, foi para 2, pegou Rio de Janeiro, imprimiu Rio de Janeiro. Fortaleza e São Paulo. Ele foi item a item na minha lista, que foi, ele iterou cada cidade. Aqui é onde eu declarei a variável que vai receber esse valor que tem na posição da interação do for. Eu imprimi a cidade que ele pegou aqui. E ele vai item a item através do índice da minha lista. Beleza? Vou trazer mais um exemplo para ficar um pouco mais fácil para você entender. Então, pessoal, para ajudar a gente a fixar melhor esse conceito do for, eu declarei aqui uma lista de decimal que são as minhas vendas. Ao invés de usar o método add para adicionar esses valores posteriormente, eu já declarei diretamente na instância entre chaves e os valores separados por vírgula, eu já declarei esses valores da minha lista. Aqui embaixo eu declarei uma decimal que vai ser a minha total de vendas, que vai ser 0. E eu vou iterar cada valor dos valores de venda. E nessa iteração, ele vai pegar o total de vendas, ele vai reatribuir pelo total de vendas mais o valor. Então, ele vai somar o 0 com cada valor aqui e vai atribuindo ao meu total de vendas. E aqui eu fiz a impressão da venda que está sendo processada
E quando ele terminar o for, ele vai me dar o total de vendas somado tudo. Ele vai somar todos os valores aqui através dessa iteração aqui. Beleza? Eu vou rodar esse código para a gente ver na tela. Então foi isso. Ele processou aqui a venda. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver. Pronto. Aqui. Então, ele passou no 1.500, R$ 1.500,50, somou, depois pulou para esse, somou, pulou para esse, somou, foi somando. No final, quando ele acabou de imprimir todas aqui, acabou, não tem mais nada, ele vai lá e vai imprimir o meu total de vendas. Beleza? Então, trazendo o último exemplo para vocês, esse aqui é um conceito um pouquinho diferente, que é o for tradicional. Eu declarei uma lista de produtos de limpeza, tá? Imprimi na tela a minha lista de produtos, concatenei mais a lista, né, de produtos. E aqui é o seguinte, nesse for eu consigo dizer aonde que eu quero começar essa interação, como ela vai ser feita e onde ela termina, tá? Aqui eu declaro o índice inicial, né? Eu declarei aqui a variável do índice inicial, que vai começar em 0, tá? Então, o meu índice começa em 0. Então, justamente ele vai começar do primeiro item. Depois é a condição. Enquanto o índice for menor que o tamanho da lista de produtos, tá? Esse loop vai acontecer enquanto o meu índice for menor que a lista de produtos. E o que ele vai fazer? Ele vai iterar o índice mais, tá? O índice mais, você adiciona um a mais antes da interação. É como se eu estivesse fazendo uma soma. Para cada interação, ele vai adicionar um. E ele vai adicionando até der um false aqui. Primeiro false que der aqui, acaba o loop. Beleza? E aqui eu faço a impressão, né? Numa concatenação, eu digito aqui produto, aí dou um espacinho, tá? Mais o índice, como ele começa em o índice de toda a lista começa em 0, eu vou somar o mais um aqui para ele deixar explícito para a pessoa que está lendo que aquele produto é o produto 1, porque se eu não colocar esse mais um aqui, ele vai dizer que aquele produto é o produto 0, né? Então, a cada produto, ele vai adicionar mais um só para você ficar mais simples a leitura, né? E eu concateno 2 pontos, né? Mais o produto na índice. Aí, a cada iteração, ele pega esse produto no índice aqui. Primeiro produto 0, ele vai pegar o produto na 0. Na segunda interação, ele vai pegar o produto na 1. E na terceira interação, ele pega o produto na 2. E assim por diante. Esse produto na índice é o produto que está sendo iterado. Tá? E aí, eu executando, ele vai imprimir para mim o produto 1, sabão em pó, produto 2, detergente, beleza? Então aqui eu usei o índice para poder enumerar os meus produtos, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. E antes da gente encerrar, pessoal, é muito importante que você exercite bastante esses conceitos. Pratica, crie o seu próprio for, tanto o for it quanto o for tradicional. Praticando
que o conhecimento ele realmente se fixa, tá? Na programação é muita prática, então é muito importante que você pratique esses conceitos, tá? E se você gostou, dá o like aí, dá o joinha e um abraço, até o próximo vídeo.